Lição 9, 27 de agosto de 2023. Tema: pecado contra o Espírito Santo. Textual: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouviste hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações com provocações no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, de 7 a 8. Verdade prática: todos que pecam contra o Espírito Santo rejeitam automaticamente a vontade do Pai. Leitura bíblica se encontra em Hebreus 3, de 6 a 15. Leamos. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e veram por 40 anos nas minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: eles sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vejo, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Vinde, antes exaltai-vos uns aos outros os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Todos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Um Deus de oração. Oramos. Deus Pai, Santo, poderoso, maravilhoso. Meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que nos deu de hoje aqui estar na casa do Senhor mais uma vez, para aprender a Tua santa e gloriosa palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu Espírito no nosso meio, e nós venhamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos atentos para aprender a Tua palavra. Venha abençoar, Jesus, a cada professor essa manhã, que possa nos transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Gratidão a Deus por mais uma oportunidade a nós é concedida, poder estar mais uma vez na igreja para uma escola bíblica dominical. Digo aos irmãos que eu até estava com os irmãos domingo para cá, eu me trouxe uma responsabilidade muito grande, que a gente está falando, quando os irmãos falaram que eu ia ensinar hoje. E eu estava conversando com os irmãos ali, falei com minha esposa assim, eu estou com tanta preocupação que parece que quando eu vou pregar num evento, eu não tenho tanta preocupação e tanto meu sistema nervoso parece que não fica tão assim como estou hoje. Mas estamos aqui pela bondade de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta lição que é tão importante, mas ela nos traz uma responsabilidade muito grande para poder ensinar ela. Os irmãos, eu gosto muito de estar aprendendo, daí hoje é o dia do qual eu tiro mesmo para mim estar ouvindo os irmãos professores, mas os irmãos puseram no coração para mim estar compartilhando com eles. Eu quero aqui estar agradecendo a Deus pela vida e toda a direção da Escola Bíblica Dominical,
superintendência e aos professores. Eu quero desde já agradecê-lo por me conceder esta oportunidade. Eu não lembro bem, mas num domingo assim para ensinar, acho que aqui poucas vezes que eu já ensinei uma escola, começando do começo aqui, mas eu sei que os irmãos têm orado em meu favor. Eu também orei a Deus, pedi a Deus compaixão. Quando os irmãos me chamam aqui na frente, o que eu falei para Deus foi misericórdia de mim, Jesus. Só pedir misericórdia de mim. Pois bem, Deus abençoe os nossos alunos e as classes da mocidade, e também a nova classe que permanece nesta manhã. Tivemos ontem uma ceia abençoada. Os irmãos dormiram em paz. Graças a Deus. Então estamos aqui hoje para nós falar. Eu quero louvar a Deus pela vida da Viviane, que está conosco mais uma vez. Deus abençoe. Nesta manhã, meus irmãos, nessa lição, o tema é pecados contra o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo é falar de uma pessoa que vai representar nós, além que representa nos momentos presentes, e quem vai apresentar nós diante do Jesus Cristo Nazareno. Então, eu sei que nesta manhã, às vezes, é uma lição um pouco tensa, que falar de pecado é difícil você arrancar glória a Deus do povo. Porque falar de pecado é falar de erro, é falar de alguém que violou os princípios doutrinários bíblicos. Então, falar de pecado é confrontar contra os nossos desejos, é falar contra as nossas emoções, que às vezes exageradas, os nossos prazeres, é falar contra o nosso comportamento. Então, isto é confrontar pessoalmente, nos nossos dias de vida que nós estamos vivendo hoje. Então, esse é o tema que o professor, o comentarista, ele abordou para este dia. Então, quer dizer, ele chegou no momento, no dia 27 de agosto, para confrontar comigo os meus erros diante da pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa santa, que está com a igreja e que vai apresentar a igreja ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, por exemplo, Deus está aqui conosco nesta noite, nesta manhã. Jesus está conosco nesta manhã, mas na pessoa do Espírito Santo. Então, o tema é pecado contra o Espírito Santo. Aleluia. Então, se a manifestação de Deus, se a manifestação do Espírito de Jesus é na pessoa do Espírito Santo, de maneira nenhuma podemos pecar contra ele. Então nós vamos estar falando, eu trouxe mais algumas coisas para nós falar nesta manhã sobre o Espírito Santo. Falar do Espírito Santo se trata da doutrina, da teologia, a doutrina falando sobre a paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é você falar do Espírito Santo, mostrar as características do Espírito Santo, mostrar quem é o Espírito Santo e mostrar que o Espírito Santo é Deus, que não há distinção de deuses com relação à Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus é Pai, Jesus é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também, ele é Deus.
Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Eu quero aqui mostrar para os irmãos como o Espírito Santo, que a palavra paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, como eu já falei para os irmãos. Então, nós temos essa disciplina na área teológica e ele vai trazer para nós um parecer muito importante com relação à pessoa do Espírito Santo. Eu acho que é bom nós saber quem é o Espírito Santo, para depois nós conscientizarmos que devemos ser cautelosos com o nosso próprio corpo, com os nossos lábios, com os nossos olhos, para nós não infringir esta pessoa da qual está conosco. Até então o comentarista ele vai colocar que ele também é onipotente, onipresente, ele é onisciente. Então estas são as características do Espírito Santo. Então quando se trata pecado contra o Espírito Santo, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. E entre os pecados que o comentarista colocou aqui, e possivelmente há outros, o único que nós devemos ter muito cuidado, que ele não tem perdão, é a blasfêmia. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que conhecido que não há perdão, nem nesta geração, nem na geração vindoura. Quer dizer, se blasfemar agora, não tem perdão agora e nem depois. Não existe outro período para que alguém receba o perdão que blasfemou contra o Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar nesses assuntos e aqui como os objetivos gerais é mostrar os pecados indiretos contra o Espírito Santo, enfatizar os pecadores ofensivos contra o Espírito, pecados ofensivos contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele entristece, também descrever os pecados imperdoáveis contra o Espírito Santo. É nessa temática que nós vamos estar trabalhando e eu quero, antes de adentrar mais na revista, falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha só, paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Olha só, o termo extraído do vocábulo grego, parakletos, é traduzido por advogado como um termo este utilizado por Jesus para se referir à vinda do Consolador. Então, o Espírito Santo, o termo que Jesus vai usar aqui é trazendo, mostrando para o povo que o Espírito Santo, o próprio Jesus vai estar dizendo em João 14, 26, que ele ia rogar que o Consolador viesse para estar com a igreja. Quer dizer, Jesus também vai dizer que a igreja não ia ficar sem alguém para estar consolando ela. Nós sabemos que a igreja foi fundada quando Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, mas segundo o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no dia de Pentecoste foi a inauguração da igreja que Jesus tinha criado, que Jesus tinha, através desse próprio, deixado no mundo. Então, Pentecoste, que foi a chegada do Espírito Santo para estar com a igreja como Consolador, e agora essa igreja foi inaugurada. De uma vez inaugurada, o Espírito Santo, que é como o nosso advogado que está conosco, assim como Jesus, João também vai falar sobre Jesus. O Espírito Santo,
Ele vai estar conosco para advogar diante do Senhor Jesus as nossas causas. Quando o acusador tenta nos acusar, o Espírito Santo, como advogado, que é o nosso consolador, vai estar mostrando os fatos reais para o Senhor Jesus, em defesa de cada pessoa que teme ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos lá. Também, como advogado, ele vai estar agora, que significa alguém chamado para advogar, para estar ao lado de outra pessoa, para estar ajudando, ou alguém que aparece em defesa de outra pessoa. Como eu acabei de dizer, nesse sentido, o Espírito Santo aqui, ele é comparado com alguém que vai se prontificar em defesa de outra pessoa. Por exemplo, nós somos acusados dia após dia, mas o Espírito Santo, como Deus, ele sabe se estamos acusados justamente ou injustamente. O nosso inimigo, ele vai tentar colocar que a guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades infernais. Não é aqui na terra, mas nos lugares celestiais. Mas o Espírito Santo, como conhece a cada um de nós, ele é o nosso defensor. Aleluia! Enquanto somos acusados injustamente, o Espírito Santo é o nosso defensor justamente. Por isso que nós prevalecemos de pé na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então ele se manifesta. Por isso aqui você já observa que nós devemos ter muito cuidado. Vocês podem entristecer o pastor, podem entristecer a esposa, podem entristecer o esposo, entristecer o filho entristecer o pai, o colega de trabalho, entristecer a sociedade. Você pode entristecer quem você quiser, menos o Espírito Santo, menos ele. Por exemplo, você entristece o pastor, algumas pessoas, não vou caçar outro pastor para me liderar. Sai, o pastor fica triste e leva a vida normal como se nada tivesse acontecido. Porque existem vários pastores na terra, mas o Espírito Santo só existe um. Só um. Aleluia. Só existe um. Então não podemos. Aqui você já observa que nós não podemos entristecer. Antes de nós adentrarmos na lição, nós vamos tópicos muito explícitos, lição muito claro, muito fácil de entendimento. Mas nesse momento que eu estou demonstrando aos irmãos, nessa minha introdução, você já observe quem é a pessoa do Espírito Santo, quanto ele é sensível. E eu acho interessante que ele está aqui e ninguém está vendo ele. Como ele está, ele conhece a cada um de nós. Como faz um advogado que aparece ao lado de alguém para defendê-lo perante um tribunal? Este termo foi o mesmo utilizado para referir-se a Jesus como advogado. Agora, o Espírito Santo, ele foi também classificado como advogado. Agora, Jesus também, João, nas epístolas, vai estar falando também. Agora, hoje nós temos o Espírito Santo como advogado que está conosco. Nós temos agora, João vai escrever nas epístolas também, no capítulo 2, primeira epístola do capítulo 2, verso 1, vai estar dizendo também que nós, se porventura alguém pecar, nós temos um que está lá ao Pai, ao lado do Pai, Jesus Cristo, nosso advogado. Aleluia! Olha o privilégio da igreja, temos dois advogados para advogar as nossas causas. O Espírito Santo que está aqui, nessa dispensação que é do Espírito Santo que está aqui conosco, ele também é comprado como nosso advogado. E Jesus que está ao lado
cujo termo utilizado para outro consolador, que é Allos, que quer dizer Paracletos, que significa outro do mesmo tipo, ou outro da mesma espécie, aleluia, e não héteros, que significa outro, porém de espécie diferente. Glória a Deus. Então nós temos esses dois termos que vai trazer o Espírito Santo e Jesus, os dois da mesma espécie, com o mesmo sentimento que está trabalhando em nosso favor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nenhum dos dois são interesseiros. O interesse dos dois é que reconhecemos que pecamos. O advogado, o Espírito Santo, e advogado Jesus. Diferente aqui do mundo, que cada advogado ele tem as suas posições e vão trabalhar em cima e defesa de um réu, com suas réplicas, com suas inteligências, suas retóricas, tentando colocar na mente do juiz que está ali, promotor, toda aquela hierarquia que compõe um julgamento, e cada um quer impor a sua defesa e outro sendo condenatório. Mas Jesus e o Espírito Santo não trabalham assim. Se a causa é do Espírito Santo, ele vai defender a pessoa com justiça. Se a causa é de Jesus, vai defender a pessoa com justiça. Aleluia. Glória a Deus. Com esse Espírito Santo, ele também vai ser o vocábulo Paracletos, utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo, pode ser traduzido ainda como: primeiro, Consolador; segundo, Fortalecedor; terceiro, Conselheiro; quarto, Socorro; quinto, Advogado; sexto, Companheiro; sétimo, Intercessor; oitavo, Ajudador; nono, Aliado; décimo, Amigo. Glória a Deus. Vocês lembram que eu falei, vocês podem entristecer o pastor, mas ele não pode. Porque nós temos aqui 10 itens características do Espírito Santo que pode estar ao nosso lado para estar nos ampliando a nossa vida espiritual. Consolador. Quem é que vai consolar nós? O Espírito Santo. Fortalecedor. Quem fortalece nós? O Espírito Santo. Sim, o pastor tem uma grande parceria em essas questões, mas a palavra final é o Espírito Santo. O pastor aconselha alguém que está contrariado, revoltado, machucado, alguém que está decepcionado, alguém que está vivendo uma vida já chegando aos seus limites, desejando lhe tirar a própria vida. O pastor consegue chegar a dar um conselho, mas quando o Espírito Santo chega, ele entra lá dentro da alma, ele mexe no sentimento do indivíduo. Olha a chorou, ele é poderoso, ele entra lá dentro e tira toda angústia, amargura, tristeza, faz com que vira a página da história da pessoa. Você vai recebendo ele aí no seu banco nesta
Você vai sentindo esse Consolador pertinho de você nesta manhã. Você vai dizer, pastor, eu estou sofrendo tanto problema na minha vida. Nada nessa vida me consola. Eu tenho um carro, quando eu entro, eu não sinto consolo. Eu canto, não sinto consolo. Eu oro, não sinto consolo. Eu faço isso e faço aquilo. Nada me consola nessa vida. Mas eu quero te apresentar o Espírito Santo nessa manhã. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, como fortalecedor. Às vezes tem uma pessoa crente que está fraca, o pastor tem uma grande parceria, a comissão de visita, a igreja, os irmãos que faz suas visitas individuais, tem uma grande parceria. O irmão está fraco, a gente chega na palavra, o irmão parece que sentiu uma força, mas a gente sai da casa e aquelas coisas começam a voltar tudo novamente. E a fraqueza começa a adentrar as portas de novo. Mas quando o Espírito Santo chega, ele faz a diferença. Ele não só fala como pastor verbalmente, com palavras de fortalecimento, mostrar pessoas que foram fortes, dizendo, irmão, você tem que ser forte. O Espírito Santo não só fala que você tem que ser forte, mas ele chega. Ele é a fortaleza. Ele não fala, ele é. Ele é a força. Oh, aleluia. Ele é, meus irmãos, ele é a nossa força. Ele está aqui, quer te fortalecer nessa manhã. Aleluia. Por isso não podemos entristecer ele. Eu sinto que vai fortalecer muitas pessoas nesta manhã. Aleluia. 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 É o nosso conselheiro. É o nosso socorro. Eloblias. Alaite Grehos Mortulandes Tei Hagafá. Gibli Novia Sé. I knows night the care of flows. Ele é o nosso socorro. Está difícil, as coisas estão apertadas, parece que você vai, o mundo desabou contra você, mas ele é o socorro que vai te socorrer. Essa turbulência que caiu sobre você, e você vai dizer, pastor, eu preciso do socorro. Não, pastor, não consegue me socorrer como você precisa. Mas nesta manhã,
pastor está te oferecendo socorrista 100% Deus. Aleluia. Aleluia. Ele quer te socorrer. Também como advogado, como companheiro. Ele é o nosso companheiro fiel. Ele é o nosso companheiro fiel. Não pode entristecer ele não. Eu ontem falei aqui na reunião de obreiros. Às vezes eu já saio do carro sozinho, que é difícil eu sair só, evito também. Mas às vezes acontece que eu preciso. Esses dias eu saí sozinho. É um costume meu, eu sempre eu faço isso. Mas esse dia parece que foi totalmente diferente. Tem poucos dias. Quando eu entrei no carro, era um pouco longe, e eu falei: Espírito Santo, Jesus, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com o Senhor. De uma glória muito grande. O meu companheiro sentou do meu lado. Aleluia. A minha esposa não estava comigo, os irmãos que eram comigo mais não estava comigo, minha filha. Não estava nenhuma pessoa comigo, só eu dirigindo aquele carro. E o Espírito de Deus chegou e sentou naquela cadeira. E eu comecei a conversar com ele. Tinha hora, irmãos, isso aconteceu comigo. Tinha hora, parece que eu ia me controlar. As lágrimas banharam meu rosto. E o companheiro, ouvindo as minhas súplicas, eu comecei a expor para o meu companheiro as minhas vidas íntimas para o meu companheiro. E aquele companheiro ouvia a minha voz. E no mesmo instante, ele me consolava. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Já aconteceu com vocês? Porque ele é nosso companheiro. Aleluia. Aleluia. Eis que estou entre vós nesta manhã. E venho com a resposta para algumas pessoas desse dia. Sentai, escute alongo de fé. Eu sou o consolo para a alma triste. Eu sou alento para aqueles que estão desanimados. E na laia canturou-se a bomba da Citaracá. Meu servo Tiago de Maia Santaracã. Tu pediste que ouvir a minha voz. E digo para ti nesse dia: eu, teu consolador, estou contigo. E tomo as tuas causas nas minhas mãos. Tomo a tua tristeza e transformo ela em alegria. Caramando nas tuas
para ti eu sou bálsamo para a tua alma. Eu sou alegria para o teu coração. E digo, tenho algo precioso para ti, Demaia, cantora brasileira. Teu servo Joabe, Emaia, Racanto e a Séria, eis que está tendo a divisão entre mim e ti, meu filho. E eu tenho visto a lágrima de alguém que chora por ti. Venho falar nesta manhã, respondendo a oração do teu pai, o meu servo Luciano. Tenho visto nesses últimos dias, servo, a angústia do teu coração, a preocupação que tu tens pelos teus frutos. Mas eu sou o Senhor que conheço todas as coisas. E digo para nós, descansa nos meus braços, porque eu sou Deus que consola o seu. Meu servo Aldair, que está na frente desta causa, desta obra, veio também responder a tua indagação nesta manhã. Eu te conheço por dentro e por fora. Não precisa justificar a ninguém, porque eu sou quem te conhece. E digo para ti, as suas tristezas, a sua angústia, eu tomo elas nesta manhã. E digo, alegre o teu coração. Descansa, porque eu estou no comando de tudo. E digo a esta igreja nesta manhã, eu passarei no meio de nós, através do dom da revelação que eu tenho dado a muitos nesta casa. E eu tirarei alguns impedimentos que estão aqui no meio desta casa, porque eu estou enviado para preparar uma noiva. E estou preparando essa noiva. E o noivo tem pressa de recebê-la. Carol me achandaramandreca. Digo para vós, ficai cada um na posição certa, e eis que a vossa redenção está perto. Ele é o nosso companheiro fiel. Ele é o nosso intercessor. Ele vê nós e ele apresenta nós a Jesus. Ele está intercedendo. Ele é o nosso ajudador. Aquele que disse: me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Só Deus para ajudar nós. Ele está aqui para ajudar nós. Me ajuda, Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda, me ajuda. Diga para Deus, diga para o Espírito Santo nesta manhã. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Não me deixe só. Não me deixe. Ele é o nosso amigo. É um amigo de todas as horas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, deixa eu ver mais um pouco. Também estudo sobre o Espírito Santo. É também conhecido, isso na área teologicamente falando, como pneumatologia, que provém do vocábulo grego pneuma,
que significa vento, que foi a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Pneuma quer dizer vento. O Espírito Santo chegou, diz no dia de Pentecostes, com um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Está muito gostoso aqui, viu, meus irmãos? Aleluia! A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É bem verdade que no mundo que vivemos hoje, há muitas igrejas, pessoas que contestam que não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas isso é só para quem está desinformado das verdades bíblicas. Porque nós, como assembleianos, temos a plena certeza que existe a Trindade, que tem Pai, tem Filho e tem Espírito Santo. Se lê Mateus capítulo 28, versículo 19, você vai ver que ali, aonde a Trindade, ela vai estar muito presente para trazer para nós que de fato existe a Trindade. Esta definição foi dada pelo próprio Jesus ao citar o Espírito Santo como uma pessoa coexistente com o Pai e com o Filho. Então, o próprio Jesus, ele afirmou que o Espírito Santo é Deus também. Então não tem como nós questionar sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos mais para frente. Já entendemos que a pessoa do Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Espírito Santo. O próprio Jesus definiu que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Não é só o Pai e o Filho, mas o Espírito Santo também. Então vamos mais para frente. O Espírito Santo é Deus. Todos nós assembleianos temos essa certeza no nosso livro Declaração de Fé, que nós temos a plena convicção que o Espírito Santo é Deus. É Deus. E nesse momento nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Que quem está presente na igreja não é o Pai, não é o Filho, mas sim o Espírito Santo. De uma vez que ele desceu no dia de Pentecostes, como vento, que vem da palavra pneuma, que ele chegou, o vento soprou, o vento ficou, e o vento está até o dia da redenção. O Espírito Santo. De uma vez que ele chegou, que ele soprou e adentrou dentro da igreja, inaugurou a igreja, está com a igreja. E a Bíblia vai dizer para nós lemos aqui no versículo, quando o irmão leu no começo, aí Efésios, que ele está com nós e vai ficar com nós até o dia da redenção. Quer dizer, enquanto existir a igreja, até o dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo está com a igreja. Exceto aquelas igrejas que não creem na Trindade, o Espírito Santo não estava nela. E isso aí já faz parte não da igreja, mas sim vai globalizar como uma seita, que é um ramal tirado da igreja, mas não a igreja. Não a igreja. Meus irmãos, nós não vamos entrar na questão de seitas, heresias, mas o Espírito Santo, a igreja que crê. Deixa eu orar, já venceu. Só falta ler um pouco de minuto. Deixa eu ler mais um pouco. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui atributos que só uma pessoa pode ter.
advogado. Mas em meio judiciário, ele não tem um atributo que às vezes outros advogados têm e nem que o juízo tem. Sim ou não? Mas o Espírito Santo, ele tem os atributos que o Pai tem, que o Filho tem, ele também tem. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Por isso não podemos entristecer esse Espírito Santo. Oh, glória! Eu vou passar aqui para a revista, que senão eu vou ficar só. Oh, glória a Deus. O texto fala, vamos para a revista. O texto fala. Portanto, como diz aí o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, a palavra se ela é uma palavra condicional. Hoje o Espírito Santo está falando com a igreja, sim ou não? Sim. Todo mundo vai ter o direito de estar recebendo a palavra do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Não. Não. Porque só vai estar recebendo a palavra do Espírito Santo quem estiver dando ouvido para ele. Porque nós estamos todo mundo aqui, mas se alguém endurecer o coração, nós temos aqui. Se alguém endurecer o coração, a pessoa não vai receber a voz do Espírito Santo. Aí que é um problema muito sério, que às vezes, não pensando nessa gravidade, e achamos que tudo está bem. E não é assim. Não é assim. Não é assim. A palavra ouvir a voz do Espírito Santo é alguém que abre o coração e tem a condição de receber aquela palavra e fazer que ela more dentro do seu coração. Agora, às vezes nós pensamos no ouvir, é só por exemplo, Deus usou o Gaspar, falou com várias pessoas. Mas se todos nós fecharmos o coração, nós ouvimos porque é por causa da audição, nós temos a sonoridade, por causa da voz dele, nós ouvimos por causa da tonalidade, da altura da sua voz. Todo mundo ouviu essa voz, mas se nós que foi direcionada a palavra, se fechar o coração, ela só chegou até aqui, não entrou por aqui. O segredo é ouvir aqui, não é aqui. Aleluia. Aí eu continuo dizendo o versículo: se ouvides hoje a minha voz, não endureçais vossos corações, como na provação ou na provocação no dia da tentação no deserto. Deus falou com Israel no deserto, sim ou não? Vamos lá, nós estamos na escola, aqui não estou passando vergonha, nós estamos aprendendo. Deus falou com Israel no deserto, sim ou não? Sim. Todo Israel ouviu a voz de Deus, sim ou não? Não. Por quê? Eles endureceram o coração. Que restou para eles? Morte. Porque quando o Senhor tirou ele como forte do Egito, Deus fez promessa: levar para o terra que manda.
Então ganhei mais uns minutinhos aqui. Então vamos lá. Às vezes que eu posso deixar só para relatório, então vou igual outro, vou embutir o que era de eu falar, vou embutir tudo agora. Vocês concordam? Então tá bom. Então vamos lá. Na leitura bíblica aqui em classe, 3 versículos me chamou muito a atenção. E eu quero compartilhar com vocês eles. Aí está, Hebreus capítulo 3, versículos 6 a 15. Mas o que me chamou muita atenção foi o versículo 8, versículo 9 e o 10. Vamos lá, eles? Diz assim o versículo 8: onde vossos pais me tentaram. Quem tentaram foi os pais, e sobrou para os filhos. Me provaram. Quem provou Deus foi os, e acabou que os filhos têm que pagar também sofrimento. E viram por 40 anos as minhas obras. Quem viram? 40 anos no deserto, os pais viram as obras que Deus fizeram. Muita coisa. Muita coisa. Deus tirar, abrir caminho para esse povo passar, dar água no deserto, abrir para beber, fazer muitos milagres, livrar da perseguição. E o que o povo de Israel desejou? Voltar para... Eles tentaram muito Deus, irmãos. Ou foi muito mal com Deus. Nós temos que ter muito cuidado. Versículo 9: por isso, o que Deus fez? Indignou. Aí tem umas pessoas hoje que é só, Deus é bom, Deus é isso. Ele não lê a Bíblia, por isso que eles ficam só andando, é igual piolho andando com a cabeça dos outros. Aqui está no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, ele pegou lá do Velho Testamento o que Deus fez, o que Deus manifestou em favor de Israel, para mostrar para essa geração, dessa dispensação, que Deus, tanto que o escritor aos Hebreus vai dizer, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória a Deus. Ele vai dizer, Deus indignou contra esta geração. Era um povo ruim, um povo mau. Deus indignou com eles. Disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Por que nós erramos? Por causa do erro que nasce dentro do nosso coração. Está lá dentro do coração. E nunca, que diz que aquele povo nunca conheceu o caminho do Senhor. Acontece hoje. Versículo 10: assim jurei na minha, o quê? Na minha bondade? Na minha que eu estou usando aqui, eu só estou falando, mas não é a minha, é o Deus que está irado. Deus ira, sim ou não? Sim. Deus age na ira, sim ou não? Sim. Então nós temos que falar assim, todo mundo, que Deus age. Está com medo? Deus age. Olha o microfone aí, pastor, professor. Estou falando, pastor, que a ira de Deus, ela é a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. Sim. Então, igual lá em Romanos, no capítulo 1, verso 18, né? Que fala, Deus do céu manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a injustiça, detêm a verdade pela injustiça, né? Então, a ira de Deus ali, ele fica irado, quer dizer, é a justiça dele, da santidade dele, né? Que não abandona de forma alguma o
se manifesta contra o pecado, tem esse termo, né, essa terminologia que fala que é a ira. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, professor. Então Deus ira. Deus ira com nós hoje, sim ou não? Sim. Por que Deus ira com nós hoje? Por que Deus ira com nós hoje, irmãs? Por que Deus ira com nós hoje? Deus é culpado de irar com nós, sim ou não? Quem é culpado? Somos nós. Porque o coração nosso que está fazendo Deus irar. Irando Deus, o Espírito Santo fica alegre, sim ou não? Por quê? Porque não só se Deus está triste, o Espírito vai ficar alegre. O Espírito Santo não é igual marido com mulher, não. Às vezes pode acontecer que a mulher não está tão satisfeita com o marido, eles não se reconciliam de vir para a igreja, aí o marido chega na igreja e está cheio igual pipoca na panela, e a mulher está lá, chega enchendo os dentes de raiva. Mas o marido está cheio de alegria, e a mulher cheia de tristeza. E vai passando a vida normal, tudo parece normal, mas o Espírito Santo não é assim, não. Se o pai está triste, o Espírito fica alegre? Por que o Espírito Santo não vai ficar alegre se só o pai está triste? Porque ele é um só. Então tem que ter muito cuidado. Não brinca não, tá bom? Não brinca não. Tem gente que o Espírito Santo está triste, ó. Deus está alegre, Deus me conhece, mas o Espírito Santo também conhece. Assim, olha, assim jurei. Foi Deus que fez jurar. Deus jurou na minha ira que não entrarão no meu. Gente, por causa da dureza do coração, perdeu o repouso de Deus. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, por causa da nossa dureza do nosso coração, nós podemos perder esse repouso. Naquele tempo era a terra prometida, hoje para nós é a cidade celestial, o céu de glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou passar agora para frente. Vamos lá. Eu vou ler a introdução. A mocidade, vocês se preparam, quer que vocês leiam o tópico ruim para nós, tá bom? Vocês vão ler os 3 itens, vai ler o tópico 1 todinho, tá bom? Mas eu vou ler aqui a introdução. Diz assim: todo pecado cometido contra a pessoa do Espírito Santo afeta totalmente a santidade. Por quê? Ele é santo. O Espírito que nos santifica, o Espírito é sensível. Ele é o quê? De maneira que o único pecado que não pode ser perdoado é o que? A blasfêmia, é o quê? Contra Ele. Esses pecados, todos consistem em atitudes, palavras e atos. No decorrer da lição, procuraremos destacar algo relacionado ao assunto. Então temos que ter muito cuidado. Vamos ver quais são eles. Eu vou acelerar aqui. Vamos lá, mocidade? Pode ler para nós, por favor. Se vocês quiserem ficar de pé, vai ficar bem bonito. Como eu estou de pé, tá bom? Pode ler o item 1, 2 e o 3. Depois eu recapitulo algumas coisas aqui. Pode ler 1, 2, 3. Resistência. Quando alguém resiste ao Espírito Santo, está cometendo um dos primeiros pecados contra o Consolador. Todas as vezes que uma pessoa diz não ao convite da salvação, até mesmo leigo ou
Deus. No entanto, a ideia da circuncisão traz uma adaptação ao Novo Testamento. Paulo fala da verdadeira circuncisão, sendo assim aquela que vem do coração. Ele escreve aos irmãos colossenses, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão no desejo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. A circuncisão cristã é a purificação do coração, com a retirada total das impurezas. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe a cidade. Observamos que, resistindo ao Espírito Santo de forma indireta, e são assuntos que, às vezes, alguém observa que está resistindo, outros não. E vocês ouviram aí, ou acompanharam quem tem a revista? Um diz assim, eu quero pegar alguns pontos aqui que eu quero ir para frente. Quando alguém resiste ao Espírito Santo, está cometendo um dos primeiros pecados contra o Consolador, que é a resistência. A resistência é que ele colocou também, é quando todas as vezes que uma pessoa diz não ao convite da salvação. Até mesmo ler e ouvir a palavra de Deus, recusar ouvir a mensagem pregada pelo servo de Deus, essa pessoa está sendo resistente à voz de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, viu, meus irmãos? Que ele fala também sobre a autoridade, mas eu vou mais para frente. Estevão conclui em seu sermão dizendo: para os anciãos de Israel, eles eram homens de dura serviço. São denunciados por Estevão como homens que resistiam à voz do Espírito Santo de Deus. Observe que quando agora Estevão se trata de Estevão, está falando de alguém que era da elite judaica. Aqui não está falando de pessoas que eram de fora, era alguém que fazia parte. Porém, eles tinham uma mentalidade, como aqui Paulo vai tratar sobre a circuncisão, que deveria ser circuncidado, esquecendo eles que aquilo já tinha finalizado através de Jesus. Mas eles queriam impor e não aceitando, resistindo à pregação de Estevão. O 2 diz assim: recusar. Todos que resistem ao Espírito Santo recusam conscientemente a vontade divina manifesta na terceira pessoa da Trindade. Eu sublinhei aqui dizendo o seguinte: Estevão acusou aquelas pessoas de homens de dura serviço, do grego, que traz aí a palavra, que traz a ideia de um boi teimoso que recusa receber o jugo no seu pescoço, alguém que luta contra a vontade do Espírito Santo. Aqui eu acho que tem vários irmãos que já trabalhou com boi. Por exemplo, lançar a junta de bois. Geralmente difícil ter um par de boi que todos são iguais. Geralmente tem um diferente. Já assisti várias vezes. Sempre tem um dos bois. Eu lembro, meu avô tinha uma junta de boi que era Rocher de Maiaca. Era um boi mais voltado a Merol, uma cimento pintada, preto com branco, muito bonito. E o Rocher era um boi mais chegado em uma só cor, e aquele boi era muito dócil. Mas aquele maiado, ele era bruto. E quando a gente ia colocar a câmera no pescoço dele, a gente ia ficar atento dos dois lados dele: o chifre e o pé. É assim ou não é que mexe com o boi? Já mexeu com o boi? Estou falando a verdade ou não estou? Pois é. Aí aqui Estevão, nessa palavra grega, aqui vem do grego, está dando essa ideia de que uma pessoa que recusa a voz do Espírito Santo é comparado com um boi que
recusa o jugo no seu pescoço. E a gente ele falava assim, metia um pato na cara quando ele batia com o chifre. A gente falava assim, você quer que põe no meu pescoço? Você quer que foi feito para receber canga para você? Parece que ele entendia alguma coisa, mas através do cacete colocava a canga no pescoço dele. E depois metia peso neles. Aí o outro que era dócil pagava por aquele que era mais teimoso. E assim está essa ideia dessa palavra de alguém que recusa o Espírito Santo. Eu não quero acreditar que em uma igreja como essa existe alguém que recusa a voz do Espírito Santo. E se você recusar, se tem alguém, você é comparado como um boi teimoso. Amém? É bom vocês continuarem dando glória a Deus, não vocês estavam, né? Um coração impuro. Aqui, como eu já falei, que eu vou ser rápido, que o Paulo aqui já vai estar trazendo que aquele povo, a crença judaica, a religiosidade judaica, para ser puro, tinha que passar pela circuncisão. E Paulo vai mostrar para eles que não precisa mais disso, porque a circuncisão hoje, por exemplo, nós somos circuncidados, sim ou não? Sim, somente aqueles que têm um coração puro. Se nós tivermos um coração puro temente a Deus, nós passamos pelo processo da regeneração. E como diz a Bíblia agora, não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Porque o meu coração foi purificado. Glória a Deus. Vamos mais para frente. Aqui tem um subsídio teológico. E assim, segundo as Sagradas Escrituras, para que o crente seja cheio do poder do Espírito, e não primeiro, não pode entristecer, não pode extinguir, não pode resistir, não pode ultrajar, não pode mentir, e não pode também praticar essas coisas ao Espírito Santo, porque somente Ele é quem pode nos consolar. A palavra ultrajar quer dizer ofender a dignidade do Espírito Santo. Não pode injuriar a pessoa do Espírito Santo, não podemos difamar a pessoa do Espírito Santo, não podemos insultar a pessoa do Espírito Santo. Eu volto a dizer, você pode fazer tudo isso com o pastor, com o líder que você tem, mas não pode fazer com o Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Extinguir, não pode apagar, não pode amortecer o Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos andar mais um pouco? Vamos para o tópico 2. Nós vamos deixar vocês ler de novo, jovens, tá bom? Vamos lá? Lê o 2 todinho novamente. Ofensa ao Espírito Santo. 1, 2, 3. Insultar, ofender ou agravar o Espírito Santo é um pecado que atinge a terceira pessoa da Trindade. A rejeição contínua à pessoa de Jesus pode tornar-se um insulto. Os cristãos judeus, por causa da perseguição ao Evangelho de Cristo, começaram a deixar a igreja e retornar ao culto levítico judaico, centrado no templo em Jerusalém. Mas eles são exortados a não fazerem tais coisas, para que não viessem pagar o alto preço, por ter rejeitado a Jesus Cristo e insultado o Espírito Santo de Deus. O escritor aos Hebreus destaca 3 horrendos pecados cometidos por aqueles irmãos: o divisar os filhos de Deus, não dar nenhum valor no sangue da aliança, agravar o Espírito Santo. Agravar emprega o sentido de afrontar, ultrajar, debochar, zombar. Muito obrigado. Eu olhei no relógio ali, não vai dar para ler tudo não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Então observe, meus irmãos, que aqui 3 pecados que aquele povo praticava. O primeiro, o de pisar no Filho de Deus. Pecado, né? Que aqui
é insulto ao Espírito Santo. Entendeu? Segundo, não dá nenhum valor no sangue da aliança. Aí eu fico pensando hoje, no cenário evangélico que nós vivemos hoje, quantas igrejas, quantas pessoas que se dizem evangélicos, o que eles praticam. Aí terceiro foi agravar o Espírito Santo, quer dizer, agravar é empregar o sentido de afrontar, ultrajar, debochar, zombar, injuriar, insultar com arrogância. Aí o segundo é tentar o Espírito Santo. Tentar o Espírito Santo é pecar conscientemente até o momento que o Espírito Santo suportar. Meu Deus. Por isso há muitas pessoas que o Espírito Santo não habita mais na vida deles. Porque eles tentaram tanto o Espírito Santo. E isso fala porque tem pessoas que eles fazem os erros conscientemente. Eles fazem conscientemente. Você está tentando o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer nesta manhã, cuidado. Porque ele um dia não vai suportar as suas tentações. Cuidado com isso. Ele vai sair da sua vida e você vai ficar sozinha, sozinho. Tem crente hoje que vive vegetando, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Volto aqui a dizer a expressão desses dias para trás. Parece os manequinhos da igreja. Vou adiantar mais aqui. Mentindo ao Espírito Santo. O termo